Olá, bom dia, André, Augusto, Erivelton, Nayane, Thaís. Obrigado pela presença de vocês. O webinar começará às 10 em ponto. A gente resolveu abrir um pouquinho antes para já admitir as pessoas que estavam em fila de espera. Temos bastante inscritos hoje, mais de 110 pessoas inscritas. Então, abrindo um pouquinho antes a sala, a gente já vai recebendo essas pessoas. Muito obrigado pela presença, viu? Simone, Tiago, Nayane. Muito bom tê-los aqui com a gente. Márcia Rossettini, bom dia. Marcos Rogalski, bom dia. Muito bom tê-los aqui com a gente. Vinícius Basso, bom dia, seja bem-vindo. Espero que aproveite muito o nosso evento de hoje. Muito bem, são 10 horas e, a fim de aproveitar o tempo da melhor forma possível, eu vou declarar aberto o nosso primeiro webinar do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos da Indústria 4.0 e Transformação Digital da AHK Paraná. Primeiro evento do ano em 2024. Eu me chamo Augusto Michels, eu sou gerente da Câmara Alemã aqui no estado e o saúdo gentilmente nesta abertura do evento. O tema que será explorado hoje será Generative AI, generativa inteligência artificial ou inteligência artificial generativa, explorando o potencial dessa inteligência artificial generativa na era digital. E nós convidamos dois especialistas para tratar deste assunto. O primeiro é o Ismael Duarte Pereira, empreendedor no setor de contact center, graduado em finanças e com MBA em gestão estratégica de negócios e em gestão de governança de TI. Atua também como mentor no programa Inovativa, ajudando empreendedores inovadores a maximizar o potencial de seus negócios. O segundo convidado é o Tiago Ângelo Gelaim, graduado, graduado, mestre e doutor em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, atuando há 15 anos em pesquisas e projetos na área de inteligência artificial e machine learning. Atualmente desempenha o papel de cientista de dados e de Product Owner na Bosch, contribuindo para a inovação e soluções de processamento de linguagem natural. Além disso, possui atuação no ecossistema de inovação de Santa Catarina, contribuindo para o fortalecimento de IA e Machine Learning no estado. Bom, informações práticas para este evento. Durante as apresentações dos nossos palestrantes, fiquem à vontade para enviar suas perguntas. E façam isso, por favor, utilizando o Q&A, Question and Answer, que se encontra na barra inferior da tela do Zoom. Então, ao final da apresentação ou durante as apresentações, os palestrantes irão responder estas perguntas. Como o tempo de respostas é relativamente curto, caso algumas perguntas não recebam as respostas, os palestrantes poderão, então, respondê-las posteriormente, e aí esta resposta a Câmara envia por e-mail, tá? Para quem tiver um interesse em receber. Pois bem, agora eu faço um agradecimento aos patrocinadores Masters da RK Paraná no ano de 2024, que são os associados Anderson Balão Advocacia, Robert Bosch, o Grupo Servopa, a Lapinha e a Miara Schwartz Tomaszewski Advocacia. Bem como agradeço aos patrocinadores deste grupo de intercâmbio de experiências em assuntos da indústria 4.0 e transformação digital, que são a Lix Attorneys, a OKE e a Trox do Brasil. Por fim, agradeço ainda ao apoio da Intelecto na realização deste evento. Prestados agradecimentos, eu vou apresentar rapidamente os coordenadores deste nosso comitê de Indústria 4.0 e Transformação Digital, que são
o amigo Daniel da Rosa, engenheiro mecânico pela Unicamp, ex-CEO da ThyssenKrupp Division Steering e conselheiro ativo aqui da AHK Paraná. E o Renato Grottoli, graduado em Engenharia Mecatrônica pela PUC, Administração de Empresas pela UFPR, tem pós-graduação em Gestão de Projetos pela FAI e é mestre em Engenharia de Manufatura 4.0 pela UFPR. Então, estamos muito bem coordenados aqui com duas pessoas com muita experiência no assunto e é um privilégio tê-los aqui conosco. Feita toda essa apresentação, eu vou passar a palavra agora para o Daniel da Rosa, que fará a introdução ao tema, ao evento, e talvez explicará com um pouquinho mais de detalhes o que nós teremos para hoje. Daniel, obrigado pela colaboração, pela coordenação. A palavra é toda tua. Um ótimo evento a todos. Muito obrigado, Augusto e Marcela, pela realização do evento e o seu trabalho que dá tudo isso daí, né? Então, muito obrigado por estar aqui realizando aí esse evento com a gente. Um bom dia a todos os participantes, sejam muito bem-vindos a mais um evento. Um bom dia especial, queria dar ao senhor Andreas Hofrichter, que é o nosso diretor da AHK Paraná, está presente. Ele é um dos grandes apoiadores desse grupo de transformação digital e está sempre cutucando a gente também com perguntas sobre inteligência artificial. Então, é bom ele estar presente. Esse é o 33º evento. Eu costumo falar AHK Paraná. Tem gente que lê como AHK Paraná, né? É a diferença entre a pronúncia em alemão e português, que é a Câmara de Comércio, Indústria Brasil-Alemanha. Estamos já no 33º evento de transformação digital. Muitos deles estão no YouTube, então convido quem tiver interesse, quiser saber mais conteúdo disso e de Indústria 4.0, nós temos lá muito material interessante. Inclusive, nós já tratamos em eventos anteriores sobre inteligência artificial. E aqui é engraçado, né, que mesmo o tema tecnologia é tão importante, a gente começa a já dizer aquela inteligência artificial meio antiga ou tradicional, né? Então, tem gente que fala, tem inteligência artificial tradicional. Impressionante, né? Como um tema como esse chega rápido, né? E por que que a gente está trazendo hoje aqui a generativa? A inteligência, assim, grosso modo, os nossos palestrantes especialistas vão detalhar, mas assim, se eu pudesse falar de forma assim leiga, em geral, eu diria o seguinte: a inteligência artificial tradicional e já existe há muito tempo e está hoje em nossa vida, no cotidiano, ela trata principalmente dados, elabora dados, tira conclusões sobre dados e tira previsões sobre dados. Então, ela trata muito sobre coisas existentes. E esses dados são trabalhados hoje de forma muito boa, né? Mas é baseado nisso. A nossa vida tradicional hoje está inteirinha emaranhada pela inteligência artificial, que vai desde o reconhecimento facial no celular. Hoje, nos prédios, muitos prédios, o acesso é feito por inteligência artificial. Está em toda a tecnologia, desenvolvimento, produtos. Está também no Netflix. Hoje, como o Netflix sugere seu próximo filme, tem todo um trabalho de inteligência artificial por trás. Então, essa é, vamos dizer assim, a inteligência artificial tradicional, muito importante, que continua evoluindo. Em 30 de novembro de 2022, aconteceu um fato muito grande, importante, que está afetando todo mundo, que foi o dia que foi lançado o ChatGPT pela OpenAI. Eu acho que tem duas grandes diferenças aí, realmente entrando como inteligência artificial generativa, ou seja, ela gera conteúdo, ela gera texto, gera imagens, gera vídeos, além, claro, de explorar todo o conteúdo e de conhecimento existente. E ela causou um impacto muito grande porque ela foi aberta ao público. E aí é uma grande diferença. A inteligência artificial tradicional, ela normalmente é usada por especialistas. Depende de conhecimento, depende de muito equipamento, depende de sistemas. Então, ela, tipo, não era usado, ela era, o consumidor final era um usuário, mas ele não tinha muito acesso para criar coisas nela e utilizar. A inteligência artificial generativa começou com o ChatGPT, hoje nós temos várias outras. A Google entrou com o Bard, depois o Gemini. A Microsoft colocou à disposição o Copilot. Eles usam, às vezes, motores ou esquemas de linguagem que são parecidas,
mas tem aspectos diferentes. Então, o fato foi, primeiro, disponibilizado para todos, ou seja, qualquer um pode colocar o aplicativo e começar a utilizar o laptop. Segundo, ela continua aprendendo. Ela, logo no começo, criou 100 milhões de usuários, então, quanto mais usuários, mais aprendizado ela tem. E ela, então, é uma revolução em andamento. Às vezes as pessoas perguntam, será que isso é uma hype? Será que é só uma tendência? Tipo o metaverso, né? Metaverso começou assim com grandes promessas e depois deu uma encolhida. Não que ele sumiu, ele vai voltar, mas deu uma encolhida. A nossa avaliação e a avaliação de todos os especialistas é que não. Isso realmente é uma revolução enorme, muito grande. Uma das provas disso é que uma das empresas envolvidas hoje em fabricação de placas, ela, ela, ela tem hoje um mercado, o valor de mercado, estou falando aqui da Nvidia, ela tem um valor de mercado 2,4 trilhões de dólares. Ela foi uma grande beneficiada, produz placas, ela produzia placa para game, aceleração e hoje para aprendizado e treinamento de inteligência artificial. Ela está chegando perto do valor de mercado da Apple, que hoje acho que está perto de 2,7 trilhões de dólares. Então, nós estamos falando de empresas que têm valor de mercado de trilhões, de dólares. Então, realmente é uma revolução. Alguém pode dizer, puxa, mas eu experimentei, fiz alguma pergunta, vieram respostas estranhas, etc. Sim, ela está no começo, aprendendo, assim como nós estamos aprendendo a utilizar. E por isso que eu entendo sempre que nós estamos numa fase de aprendizado. E por isso essa live hoje vai explicar onde que nós estamos, o que nós já aprendemos, onde que utilizamos, quais são os desafios, quais são os problemas. Nós vamos ter altos e baixos nisso daí. Uma outra pergunta que surge muito é: será que ela vai substituir o trabalho das pessoas? Isso é uma discussão hoje muito em aberto, existem vários tipos de tendência. Eu, pessoalmente, eu acho que ela, pelo menos no início, ela vai muito mais empoderar as pessoas. Então, ela vai ser muito mais uma parceira das pessoas do que um substituto das pessoas. E às vezes o profissional pergunta, já uma resposta clássica já pergunta, bom, mas então eu vou concorrer com a inteligência artificial? Não, acho que o profissional vai concorrer e pode perder com outros profissionais que utilizam melhor a inteligência artificial, normal e a generativa. Então, esse é o nosso entendimento de hoje para isso daí. Eu não vou me prolongar mais, gostaria de falar horas a respeito, mas eu vou ficar por aqui. Eu queria agradecer muito ao Tiago Gelaim e ao Ismael Duarte pelo tempo que vão dedicar hoje, a apresentação e o conhecimento que eles têm, especialista nas áreas. Nós vamos cobrir tanto áreas normais, como até atendimento ao cliente e tudo mais, até questões mais especializadas. Renato Groteli, obrigado também pela parceria e na coordenação desse grupo e todo o apoio. E daí eu queria então fazer o seguinte, passar a palavra para o Renato. O Renato vai ser o nosso moderador dessa, desse webinar de hoje. Então, Renato, então a palavra está com você. Muito obrigado desde já. Obrigado, Daniel. Obrigado, Augusto, pela introdução aí também. Agradecimento a todo mundo que está ajudando a organizar aí, aos nossos palestrantes. É sempre muito legal, né, a gente estar discutindo um tema como esse, tão atual, tão bacana e de interesse não só para a indústria, mas para várias áreas e vários segmentos, né? Acho que o Daniel ele foi bem, cumpriu bem ali, né, um pouco do que é, o que nós queremos fazer, o porquê de estar trazendo esse tema para cá para a gente discutir, né? Quando a gente fala de uma IA já tradicional, né? Poxa, já parece que faz tanto tempo, mas de fato não faz, né? Tudo é muito moderno e está vindo, tudo ainda é muito atual para se trabalhar, mas a grande sacada da IA generativa é de fato acessibilidade para todo mundo, né? E isso traz uma aceleração para a evolução, uma aceleração para o uso e para a necessidade, para esse interesse muito mais forte do que os outros, né, métodos de fazer. E é isso também que a gente quer explorar ao longo aí dessa nossa discussão, dessa conversa aí que o Thiago e o Ismael vão trazer para a gente a experiência deles, né? Então, ao longo do evento aqui, o Augusto já falou, mas eu vou reforçar, tragam as perguntas de vocês aí via o Q&A para a gente poder ir trazendo e ter uma discussão bem bacana com os nossos palestrantes de hoje. Ao longo das conversas aí, das apresentações deles, a gente vai ter enquetes aí para ter uma interação e a gente poder também coletar um pouquinho mais aí do que vocês estão percebendo, pensando
e trazendo aí de contribuição, né? E aí a gente vai passar a fazer essa olhar aí da introdução, o que que é a IA generativa, para dar um pouquinho mais de contexto, como que ela se relaciona aí com essa IA já mais tradicional, né? Vamos focar bastante em como aplicar ela, olhando não só para a tecnologia, mas como que ela se relaciona com o processo, com as pessoas, né? O Ismael vai trazer isso aí bem legal para a gente conhecer. Quais são de fato os riscos ou quais são os esforços envolvidos para gerar essas aplicações, apesar de ter muito mais acessibilidade, tem riscos e tem esforços, tem cuidados que se precisam ter, né? E aí, através de exemplos práticos, a gente quer explorar bem esse potencial, né? Tem um exemplo de contact center que o Ismael vai trazer, o Thiago vai trazer outros exemplos para a gente aí, para que a gente consiga aí dentro das nossas áreas de aplicações, dos nossos, né, ambientes aí, conseguir enxergar um pouco mais desse potencial e como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, explorar. Então, gente, aproveitem, sejam todos muito bem-vindos a esse evento. Aproveitem bastante, façam as suas perguntas, vamos interagir para a gente poder tirar daqui bastante conhecimento e aprendizagem aí dentro desse tema, né? E aí, com isso, eu vou passar a palavra agora para o Thiago, que é ele que vai começar fazendo a primeira apresentação para a gente aí, para a gente começar a conhecer e entrar já no tema mais técnico, tá joia? Então, Thiago, a palavra é sua, obrigado aí, vamos começar. Perfeito, obrigado pessoal, obrigado Renato, obrigado Daniel. Vocês estão vendo minha tela já? Estamos sim, Então sim, beleza. Thiago. Então, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite. Eu sou apaixonado por IA, sou apaixonado por IA desde 2009, quando entrei na faculdade. Até isso me motivou a fazer mestrado e doutorado na área. Então, durante esse período eu trabalhei com muitas estratégias de IA, muitos algoritmos, muitas formas de construir inteligência artificial. E é muito legal ver essa evolução recente, ver essa democratização. Então, as falas tanto do Daniel quanto do Renato aí são fazem todo sentido para mim, estão bem alinhados com o que eu até já tinha pensado em discurso aqui para nossa conversa de hoje. E aí, inicialmente, para a gente ter um termômetro do conhecimento de vocês sobre o tema, eu peço, por favor, para a Marcela colocar a primeira pergunta. Ela vai ficar por poucos segundos, então se vocês puderem responder para nós o nível de conhecimento de inteligência artificial que vocês já têm, sendo um conhecimento mais básico e cinco, um conhecimento mais avançado sobre o tema. Aí depois a gente consegue fazer uma avaliação do discurso e ver como é que a gente consegue evoluir. Beleza? Enquanto já pode mostrar a resposta, a gente já vê, por favor. Então, olha, a gente tem a grande maioria aqui com básico e intermediário. Então, legal. Então, vamos conversar um pouco sobre inteligência artificial para chegar na inteligência artificial generativa. E eu gosto de começar com um exemplo que eu estava lembrando. Lá em 2018, eu fiz uma palestra sobre inteligência artificial e chatbots. E naquela época era uma palestra também para uma grande empresa aqui de Santa Catarina que atuava em diferentes segmentos. Então, ela tinha vários setores, atuava em várias linhas e ela precisava também de chatbots especializados, chatbots para cada linha, para engenharia, para o marketing, para venda. E naquela época, qual que era a estratégia da inteligência artificial, qual que era a estratégia utilizada para construir os chatbots? Então, tinha todo um passo inicial de estudar, levantar o conhecimento sobre o assunto, modelar o algoritmo de inteligência artificial, e era um processo que levava entre 6 a 8 meses para começar a ter os primeiros testes com chatbots utilizando inteligência artificial, que era uma inteligência artificial bem mais limitada se a gente olhar com o que a gente consegue fazer hoje, com o que a gente consegue fazer hoje em um dia, em questão de horas, a gente já consegue ter um chatbot de um domínio específico para validar com os primeiros usuários. Então, para a linha de raciocínio que eu usei aqui para a gente diferenciar o que é inteligência artificial do que é inteligência artificial generativa, eu vou apresentar uma primeiro definição sobre inteligência artificial. Eu convido vocês a aceitar essa definição, porque eu sei que tem muitas definições. A gente pode ficar toda a nossa conversa aqui hoje só falando sobre o que é e o que não é inteligência artificial. Então, eu convido vocês a aceitar nesse momento a definição que a inteligência artificial ela é uma capacidade de um sistema computacional realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Ela é uma área muito ampla, é uma disciplina, e dentro da inteligência artificial a gente tem aprendizado de máquina, ou também conhecido como machine learning, também em inglês, que é um estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados. O que isso quer dizer? Então,
É aquela ideia de eu não ter lá o desenvolvedor colocando para cada possível entrada o que vai ser a saída, né? Para cada possível imagem de um gato, de um cachorro, dizer que aquele é um gato, aquele é um cachorro. É eu mostrar alguns exemplos e ele aprender que aquela imagem, mostrar um exemplo de uma imagem, ele começar a derivar ou aprender que aquela imagem é de um gato, é de um cachorro. Existem muitas formas de construir muitos algoritmos de aprendizado de máquina, máquinas de vetor suporte, regressão linear, regressão logística, modelos bayesianos e redes neurais. Redes neurais em especial porque está muito ligado com IA generativa. Porque em redes neurais, ela tem a ideia ela tem a inspiração no cérebro humano. Então, é uma rede de neurônios. Igual o nosso cérebro tem neurônios. Uma rede neural ela pode ser profunda, ela pode ter muitas camadas de neurônios. E aí é onde que vem o deep learning, que também é bem famoso e é bem conhecido, inclusive na IA generativa. E quando a gente fala, então, em aprendizado de máquina, que inclui redes neurais, a gente fala em aprendizado. Então, é muito importante ele conseguir aprender. E aí a gente tem algumas formas que o algoritmo consegue aprender. O aprendizado supervisionado, que os dados são rotulados. O que isso quer dizer? Então, digamos que a gente está trabalhando para classificar se uma imagem é um cachorro ou não é. Então, a gente tem algumas imagens de entrada do cachorro e a gente sabe que aquela imagem é efetivamente um cachorro. No aprendizado não supervisionado, a gente não tem esse rótulo final, a gente não sabe que é uma imagem de um cachorro. E é muito utilizado para, por exemplo, digamos que a gente quer segmentar nossos clientes. A gente tem os hábitos de compra dos nossos clientes e no aprendizado não supervisionado ele encontra padrões, ele segmenta, ele agrupa nossos clientes de forma autônoma, sem precisar desses rótulos do que é um cliente, quais são as características de um cliente. No aprendizado semi-supervisionado é meio que uma combinação do aprendizado supervisionado e não supervisionado. Então a gente tem alguns dados que são anotados, são rotulados, e a grande maioria não é. Isso é muito, muito utilizado nesses algoritmos de IA generativa. Tá? E um outro paradigma que é aprendizado por reforço, que aí a gente parte da ideia que a nossa inteligência artificial ela aprende por meio da interação com o ambiente. Então, se ela vai fazer uma ação que está bem relacionada com o objetivo dela, ela é recompensada. E aí ela tenta sempre reforçar, ganhar mais recompensa. Né? Nesse momento, para nossa linha de raciocínio para a IA generativa, vamos focar no aprendizado supervisionado. Então, algumas aplicações, alguns exemplos. Né? Tem uma entrada, um e-mail. Qual que é a saída? É spam ou não é? Então, por que a gente utiliza isso? Para filtrar spams. Eu tenho a nossa revisão de um produto do nosso comércio eletrônico. Qual que é a saída? É o sentimento. É uma revisão positiva ou negativa? Isso é muito bom para a gente acompanhar o monitoramento da reputação da nossa empresa. Uma imagem de uma peça produzida. A gente pode analisar ela e ver se ela tem defeito ou não. Para que é utilizado? Para expressão visual. Imagem, informações de radar. Então, que são como entrada e como saída a gente tem a posição de outros carros e pedestres. Então, para que isso é importante? Para veículos autônomos. A gente utiliza muito essa representação de imagem e utiliza muito essa questão de imagem, de aprendizado supervisionado para classificar isso. Então, por que é importante falar disso? Então, porque no aprendizado, então, em linhas gerais, no aprendizado supervisionado, a gente tem uma imagem, por exemplo, de um cachorro aqui na praia, a gente passa por um modelo discriminativo, que é essa e a mais tradicional que a gente está dizendo aqui, ele passa por um modelo discriminativo e ele diz que essa imagem é de um cachorro. E aí, como é que se comporta um modelo generativo? Como é que funciona a IA generativa? Qual a diferença disso aqui para a IA generativa? Na IA generativa, a gente tem como entrada o cachorro, só que em vez da gente dizer que é um cachorro, ela gera um outro cachorro, ela gera uma outra imagem. Eu posso ter como entrada um texto e uma saída, uma imagem, ela está gerando alguma coisa. Em vez de ela estar discriminando, ela está gerando. Essa imagem, por exemplo, ela foi gerada usando o Gemini Pro da Google. Então, fechando essa primeira parte, então, não é IA generativa quando o resultado da IA é um número. Por exemplo, estou querendo vender minha casa. Aí eu vou perguntar para a IA qual é o valor da minha casa. E eu vou ter um número lá, dizendo quanto vale a minha casa, com base no número de quartos, quando ela foi construída. Não é IA generativa quando a gente prevê uma classe. É cachorro ou não é cachorro? Quando a gente tem uma probabilidade, que é muito baseado em modelos bayesianos, muito utilizado. É IA generativa quando? Quando a gente tem linguagem natural, quando a gente tem uma descrição. É IA generativa quando a gente está gerando uma imagem. É IA generativa quando a gente gera um áudio. Por que isso é importante? Porque é importante ter essa separação. Porque, IA generativa está ganhando bastante espaço, mas ainda
IA tradicional, por assim dizer, esses modelos mais antigos de IA ainda são utilizados e ainda vão ser muito utilizados, ainda tem muitas aplicações para elas, porque tem muitos problemas que a gente vai resolver na nossa rotina, no nosso dia a dia, que vão ser resolvidos por IA, por algoritmos discriminativos e não generativos. E aí eu passo a palavra de volta para o Renato. Legal, Thiago, bem bacana a introdução aí para a gente poder contextualizar, né? E aí vou chamando já o Ismael para ir já compartilhando a tela dele para a gente falar um pouquinho das formas de aplicação aí, pensando em pessoas, processo, tecnologia, né? Mas o que eu trago ali da tua fala, né, Thiago, é que assim, na verdade não tem um ou outro, né? Na verdade a gente vai ter os dois aí, dependendo do que a gente quer resolver de problema, ou qual que é o objetivo que a gente está buscando, uma ferramenta ou vai ser mais importante ou menos importante, né? Então, poxa, eu quero um texto, quero uma imagem, vou para a IA generativa. Preciso resolver lá um problema matemático, um resultado de classe, uma classificação. Outros métodos são mais efetivos e ajudam a gente a resolver melhor o problema, né? Então, não tem o antigo e o novo, na verdade, vai tudo rodar em paralelo, e aí depende do que a gente quer resolver no final das contas, né? Qual que é o nosso problema. Bem bacana. Ismael, passo a palavra para você e fica à vontade. Tá no Tá mudo, mudo, Ismael. Ismael. Aí, Perdão, imagina, vai agora lá, foi. Ismael. Bom, bom dia a todos. Eu agradeço a Câmara, agradeço ao Marcelo, ao Augusto, a todos os associados, coordenadores e participantes desse evento. E também ao Thiago, né, meu colega aí, que fez muito bem uma breve apresentação sobre inteligência artificial. Desde o lançamento do ChatGPT, muitas empresas vêm utilizando IA e muitas empresas também estão acenando a possibilidade de implementar essa tecnologia nos seus processos, né? Algumas, inclusive, estão divulgando notícias de que, uma vez que a IA foi instalada na empresa, conseguiram substituir 100, 200, 1.000 pessoas num processo ou numa atividade, né? Como qualquer negócio, em qualquer tipo de empresa, tem um pilar que tem três pilares que são fundamentais, né? Processos, pessoas e tecnologia. E isso precisa estar muito bem alinhado no negócio, porque uma empresa pode ter bons processos, não ter boa tecnologia e nem boas pessoas, não vai dar certo. Ou às vezes ele tem excelentes pessoas, mas não tem processos e tecnologia adequada. E por último, tem uma tecnologia muito cara, porém as pessoas e os processos não estão bem alinhados. Então, eu gosto de fazer uma comparação, por exemplo, com o boom do CRM lá no começo dos anos 2000. Toda empresa queria ter um CRM. Eles pagaram muito caro por aquela tecnologia. Na época não havia serviços em cloud, em nuvem. Gastaram rios de dinheiro com infraestrutura, com servidores, hospedagem, link de internet, para ter um sistema de gestão de clientes. Porém, as pessoas e os processos não foram bem desenhados. Não foi apresentado para as pessoas o porquê que aquela tecnologia era importante para o negócio, para a empresa. E muitas empresas, infelizmente, a despeito de investimentos milionários, acabaram não conseguindo colher frutos daquela tecnologia, daquele serviço, daquele produto. Eu gostaria que a Marcela colocasse a enquete, Marcela, sobre qual descoberta foi a mais impactante aí para a humanidade. Isso já está rodando. Legal. E aí, se puder me divulgar aí depois o resultado, que eu só estou vendo na minha tela, eu não consigo virar a enquete. – 65% das pessoas falou que foi o fogo, 18% a roda e 18% escolha Prensa-Gutenberg. Excelente. O fogo ele permitiu que nossos ancestrais conseguissem cozinhar os alimentos, e por conta disso, toda a energia que era despendida anteriormente para processar alimentos foi usada para desenvolver novos neurônios
E segundo neurocientistas e outros acadêmicos, essa foi a grande diferença para trazer o homem até onde nós estamos, né? Eu gosto de comparar o ChatGPT como fogo, tá? Então, antigamente, processos que eram complexos, que demandavam uma contratação intensa de mão de obra, hoje pode ser feito pelo ChatGPT com alguns cuidados, tá? Então, a questão de processo, né? Definir claramente quais são os objetivos desejados, treinar, implementar e monitorar a solução. Hoje existem várias soluções, várias alternativas, tá? O ChatGPT, ele teve esse boom porque foi o primeiro, digamos assim, a tornar a IA acessível para o usuário comum. Ele não foi a primeira iniciativa de IA, mas foi o primeiro a tornar a IA acessível ao usuário comum, ao usuário leigo. Hoje a gente tem soluções da Microsoft, que é o Copilot, temos soluções do Google, que é o Gemini, dentre outras. Temos a solução da X, que é a empresa lá do Elon Musk. As pessoas, então, treinar constantemente a equipe, sobretudo no que tange a cultura, princípios e valores da empresa. Hoje, mais do que nunca, essa questão de envolvendo, né, cultura, princípios é muito importante no uso dessa tecnologia. O Brasil não tem ainda uma regulamentação sobre o assunto. A primeira, em nível global, digamos assim, foi publicada há cerca de 2 semanas pela União Europeia, e é bem provável que alguns países, ou até mesmo o Brasil, acabe adotando algo parecido nesse sentido, tá? E, por último, a tecnologia, ou seja, qual plataforma de IA mais se adequa para o meu modelo de negócios de acordo com o meu perfil de cliente ou de acordo com o resultado que eu quero obter, tá? Então, são esses 3 pilares que são essenciais. Eu gosto muito de reforçar, né, que o fator humano, ele é fundamental, a equipe, ela tem que ser treinada, a parte de tecnologia, ela não faz tudo, ela não resolve tudo, a IA generativa não é a bala de prata para se resolver todos os problemas, tá? Então, são esses 3 pilares que eu gostaria de mostrar para vocês, que são, ao meu ver, essenciais para qualquer implementação envolvendo IA generativa. Não só IA, tá? Qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de tecnologia. Como o tema é IA generativa, o foco seria esse, tá bom? Eu passo a palavra agora para o Renato novamente. Legal, Ismael. E aí, no final, na tua sequência aqui, a escolha da tecnologia, ela é a terceira etapa, né? Primeiro eu passo por entender os processos, o que eu preciso, né? Para lá no final a gente selecionar. E aí, normalmente, a gente enxerga, às vezes, movimentos contrários, né? Que nem você trouxe lá do tema do CRM. Vamos para a tecnologia primeiro, depois a gente prepara a casa e aí fica tudo meio embolado ali. A gente vai se adequando à tecnologia e não o Sim. contrário, né? Sim. Exato. O que a gente percebe na prática é que a imposição a fórceps de uma tecnologia ou de um processo não vem funcionando. Se não tiver o engajamento das pessoas, todo o investimento feito na tecnologia, ele é boicotado consciente ou inconscientemente por aquelas pessoas que vão usar a tecnologia ou até mesmo, pior ainda, pelos clientes a quem foi imposta aquela tecnologia, né? Então, muitas pessoas provavelmente já tiveram uma experiência de relacionamento com algumas empresas onde não tinha a opção de falar com o ser humano, por exemplo. A única forma de se falar com aquela empresa era por chat. Então, até isso a empresa tem que levar em consideração para não ter prejuízo com aquilo que ela já gastou, com aquilo que ela já investiu. E aí, no final, sempre trazendo as pessoas no centro, né, dessas transformações tecnológicas, enfim, né? Exato. Porque no final a gente está falando aí já de riscos, né, envolvidos aí na forma de fazer isso, né? Thiago, se quiser compartilhar para a gente aí qual que é a tua visão aí dos riscos e os esforços que a gente tem envolvido aí nessas aplicações aí. Perfeito, vou compartilhar minha tela aqui de novo para a gente explorar um pouquinho mais a questão dos riscos e esforços. Então tá. Então, a gente sabe que hoje é um ótimo momento para construir aplicações com base em LLMs. O que são LLMs? O que está por trás do ChatGPT, ele é um LLM, que é um Large Language Model. Então, por que é um grande momento para a gente construir essas aplicações? Porque tem muitos modelos ali, o próprio Ismael falou vários, mas tem vários modelos que estão surgindo e são abertos também, são públicos. Então,
muito legal, a gente vê que todo mundo está querendo usar, todo mundo vê aplicações reais, mas tem alguns cuidados que a gente precisa ter. Por exemplo, a gente sabe que a IA generativa como um todo, não só LLMs, então LLM é um tipo específico de IA generativa para texto, mas a gente pode pensar só no aspecto imagens ou áudios. Então, a gente sabe que ela é instável em muitos aspectos. Por exemplo, a qualidade do resultado ela ainda é limitada. Então, ela ainda tem, a gente ainda não consegue avaliar ela muito bem conforme, como ela gera as respostas. E aí, fazendo mais um paralelo para aquele exemplo da classificação no início, se a gente está classificando o cachorro, é muito fácil a gente olhar a imagem do cachorro e ver que é ou não é um cachorro. Esse tipo de avaliação ele não é ainda, pelo menos, ainda não é tão trivial, tão simples de fazer para uma IA generativa. É muito difícil a gente conseguir avaliar que o resultado que ela produziu é realmente adequado, porque um texto é uma coisa bem mais complexa. E aí, nessa linha, é bem importante a gente gerenciar um pouco esses benefícios que tem da inovação com os receios de uma tecnologia disruptiva, que aí vão todos esses aspectos do vou investir muito dinheiro na minha tecnologia disruptiva aqui, mas no final das contas, para o meu segmento de cliente, eu não preciso usar IA generativa. Vou criar meu próprio modelo de LLM, né, meu próprio chat GPT, quando investir milhões para gerar meu próprio chat GPT, quando no futuro próximo, muito provavelmente, a gente vai seguir usando esses modelos das Big Techs. Então, tem vários cuidados que a gente precisa ter e equilibrar, tanto para desenvolver soluções inovadoras, quanto em usar e criar soluções disruptivas. E aí os riscos eu organizei em três principais tópicos aqui, em três principais áreas. Que a primeira é a segurança e integridade dos dados. E aí aqui o primeiro é referente a informações sensíveis. Eu sei que tem vários advogados aqui na palestra, então essas questões de informações sensíveis eles vão saber falar muito mais que eu, mas então tem que tomar muito cuidado com o tipo de informação que a gente coloca numa ferramenta estilo ChatGPT. E informações confidenciais é outro ponto bem importante. E aí aqui vamos assumir que nós somos uma empresa que produz sensores. Então, a gente é líder do mercado em produção de sensores e a gente não quer que o nosso concorrente ele tenha acesso às nossas informações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado se a gente vai colocar num chat GPT da vida as informações confidenciais do nosso modelo para garantir que o nosso concorrente não vai acessar a informação. Imagina que o nosso concorrente vai lá e pesquisa por como o sensor XPTO é produzido da nossa empresa, ele tem todas as nossas informações confidenciais disponíveis, assim, então tem que tomar muito cuidado. Por outro lado, imagine a seguinte situação, a gente conseguiu garantir que não vai ter vazamento de informações confidenciais, porém ele está gerando informações não verdadeiras. Digamos que a gente vai construir um novo sensor e a gente utilizou essa nossa ferramenta para buscar informações do sensor que a gente já construiu para construir o nosso protótipo do novo sensor. E o ChatGPT, ou a nossa ferramenta de LLM, ela não tinha uma informação. E aí ela gerou um valor lá que não é real, que não existe. A gente usou esse valor como base, a gente fez todo o protótipo do nosso sensor, produziu, e aquela informação não existia. E aí, então a gente teve um prejuízo bem grande nesse sentido. Então, esse item, inclusive, ele está bem relacionado com a ideia da qualidade e responsabilidade do conteúdo. Então, a gente sabe que LLMs, elas não são boas para todas as aplicações. Tem aplicações que a gente tem que utilizar outros modelos de IA, outras estratégias, às vezes nem utilizar a inteligência artificial. A gente pode resolver alguns problemas com outras estratégias. Os dados, eles podem estar imprecisos ou estarem desatualizados. Continuamos, então, naquele exemplo da nossa empresa que produz sensores. Digamos que agora a gente vai querer fornecer para os nossos clientes um chatbot para eles consultarem nossos catálogos. Imagina que a gente coloca um catálogo disponibilizou um catálogo e aí a gente criou novos sensores, só que a gente não colocou esses novos sensores no nosso modelo. O cliente vai interagir com o nosso sistema com informações desatualizadas. Outro item que até ia mostrar na prática, mas vai acabar consumindo muito tempo, é que tem muitas possibilidades de construir clones, tanto de voz quanto de vídeo. E aí isso pode ser para bom ou para ruim. Né? Então a gente consegue gerar um simulador do Thiago apresentando aqui para vocês, mas a gente também pode usar com viés mais ruim, né? Que é, por exemplo, para questões políticas, né? Moldar opiniões públicas, que é bem problemático. E um outro risco, um outro problema bem antigo, já que está na área de processamento de linguagem natural, desde que eu comecei a trabalhar com o tema, são essas respostas discriminatórias ou inadequadas e estereótipos. Então, muitos dos dados que
que essas ferramentas usam, elas são usadas com base de dados da internet, e a internet como um todo, ela é bem preconceituosa, e todos esses nossos vieses, eles acabam indo para o modelo de linguagem natural, ou para o Large Language Model, ou ChatGPT, né? Mas, ok, isso são problemas, e quais são os esforços, né, são os riscos, quais são os esforços que a gente tem para contornar isso? Então, uma estratégia que está sendo usada bastante agora é o que eles chamam de RAG, que a ideia é o seguinte: eu tenho lá meu modelo estilo ChatGPT, só que o conhecimento não necessariamente está dentro dele, ele está numa fonte externa, sei lá, um conjunto de PDF, um conjunto de documentos, e o nosso modelo estilo ChatGPT, para responder, ele busca as informações nesse nosso repositório de informações. Então, a chance dele alucinar ou inventar respostas, inventar conteúdo, é menor porque ele vai ter uma base de referência. E até o risco de vazamento de informações acaba sendo menor. Mas isso pode ser problemático se a gente não constrói uma ferramenta de busca muito boa para buscar informação. Porque pode ser que o nosso chat GPT ele tenha a resposta, porém, como ele não conseguiu buscar muito bem a informação, ele vai dizer, não tem essa informação, mesmo tempo. E outro ponto bem importante para fechar essa primeira parte é a questão de avaliar modelo. Então, se a gente está usando o ChatGPT ou se a gente está construindo um modelo especialista para a nossa área, a gente tem que prestar atenção no nível de toxicidade, os estereótipos, no vazamento de informações, na capacidade de generalização do modelo. O nosso modelo, quando eu falo modelo aqui, eu falo bem ChatGPT ou ferramenta LLM para auxiliar na produção de chatbots ou outros modelos de IA generativa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não gerar uma nova versão tóxica, né, para não ter esses estereótipos. E para isso, o Hugging Face, que é uma plataforma que eu recomendo vocês darem uma olhada depois, ele tem um conjunto de modelos, tanto de LLM pronto, quanto estratégias para avaliar o modelo, para a gente ver quão bom atualmente o nosso modelo está. E esses critérios podem ver tanto nesses níveis de toxicidade, quanto em outros níveis, sobre, por exemplo, estar em um domínio aberto ou fechado, então só o conhecimento interno da aplicação do modelo, né, de IA generativa, quanto fazer buscas na web ou fazer buscas nos nossos repositórios específicos, a capacidade do modelo fazer resumo, porque essa conversa, por exemplo, a nossa palestra de hoje, ela está sendo gravada, então a gente espera que no final dela a gente consiga fazer um resumo adequado das nossas falas. Então, imagina que se há um modelo ruim, ele gera um resumo de pontos que não são importantes. A capacidade também de seguir instruções, né? A gente espera também que os modelos consigam seguir instruções e verificar fatos. Então, por que isso é importante? Porque não é só, como já foi comentado anteriormente, não é só construir um modelo de IA generativa, é garantir que esse modelo ele vai ter uma aplicação útil, é garantir que ele não está prejudicando pessoas. E essas estratégias elas acabam sendo avaliadas aqui. Então, é uma tecnologia em desenvolvimento também, tem que pensar que a gente tem muitos riscos nesse sentido envolvido. Eu passo a palavra de volta para o Renato. Legal, Thiago, bastante potenciais e riscos, né? Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta que veio relacionada a isso, porque eu acho que essa talvez seja uma das grandes preocupações quando a gente fala da utilização da IA generativa. Vamos pensar no caso já do ChatGPT, que é acesso para todo mundo, que uma das grandes preocupações é com relação a essa questão da confidencialidade de dados, sensibilidade, né? A gente fala às vezes da lei de proteção de dados dos indivíduos, né? E aí, quando a gente pensa nas organizações ou nas empresas, né, enfim, quem for utilizar isso de uma forma comercial, quais são as possibilidades, ou como que ele poderia, de alguma forma, minimizar esse risco, né? Porque hoje o ChatGPT todo mundo tem acesso, mas eu entendo que tem formas da gente trazer isso para ambientes mais controlados e minimizar esse risco, né? Então, acho que essa é uma dúvida que vale a pena a gente dar uma explorada aí, se você conseguir trazer uma perspectiva. Perfeito, perfeito. Bem legal, um tópico bem interessante que a gente explora, inclusive na Bosch, que é, então a gente tem várias formas de fazer essas aplicações específicas e garantir essa separação. Uma delas é a gente meio que ter um chat GPT interno, né? Então, lá no Hugging Face, se vocês darem uma olhada no site depois, eles têm alguns modelos que as grandes empresas, tipo a Meta, o Microsoft, eles disponibilizam. Então, um possível caminho é pegar um desses modelos que já são públicos e treinar com os dados internos da organização, fazer meio que um chat GPT específico para a tua aplicação, e aí tu consegue, por exemplo, colocar num servidor interno. Então, tu garante que não vai ser acessado por ninguém externamente. A própria OpenAI, ela tem algumas estratégias em que você consegue fazer o que se chama de ajustes finos, específicos para a sua aplicação, que, em certo ponto, garante essa separação. Então, acho que esses são os dois caminhos. Um, utilizar
fazer uma parceria com essas grandes instituições para eles armazenarem o LLM, o modelo estilo ChatGPT, ou tu trazer interno para tua aplicação e você mesmo gerenciar a tua versão do ChatGPT. E aí você fica com o controle do que está lá dentro e quem que está acessando os dados que precisa para o modelo, né? Legal. E bacana que você lembrou, e a gente está já usando aí uma ferramenta de IA generativa enquanto a gente está fazendo aqui a palestra, que lá no final vai fazer um resumão bem bacana de tudo que foi apresentado, tudo que foi falado, né? E o Ismael também vai fazer uma demonstração prática para a gente aí de utilização aí de uma solução para o WhatsApp aí para a gente na prática aqui testar também com todo mundo, né, Ismael? Que aí eu vou passar a palavra para vocês, Ismael, para você falar um pouquinho da aplicação aí do Contact Center aí que você tem. Excelente, obrigado, Renato. Lembrei agora de ativar o microfone. Bom, vamos lá. Existem várias aplicações para IA generativa. Provavelmente você já deve ter verificado aí a parte de imagens, né? Muita gente postando imagens, pegando uma foto ou algumas fotos e gerando um avatar com base naquelas fotos. Criação de conteúdo. Então, muitos jornalistas ficaram preocupados. Puxa, vou perder meu emprego porque o ChatGPT cria conteúdo. Na área do direito, né? Também tem advogados desesperados porque a IA está fazendo peças, né, petições, analisando jurisprudências, dentre outras coisas. Até mesmo a questão de mobilidade com os veículos autônomos, né? Então, para quem teve a oportunidade de ir para alguns países que têm veículos autônomos, no caso autônomos, perdão, pede um táxi pelo aplicativo, chega o veículo sem nenhum motorista e ele leva até o destino sem nenhuma intercorrência. E eu quero focar agora em aplicação da IA generativa para o setor de atendimento ou para o setor de contact center, tá? Bom, a gente tem algumas possibilidades. A mais comum, digamos assim, são os chatbots alimentados por IA. Então, são ferramentas que possibilitam com que o cliente converse com a empresa 24 horas por dia, 7 dias por semana, para fazer todo e qualquer tipo de processo. Pegar aqui um exemplo, uma empresa do setor financeiro, um banco, por exemplo. Então, emissão de segunda via de boleto, comunicar perda, extravio de cartão, roubo, solicitação de análise de crédito, enfim, várias funcionalidades. Na área de e-commerce, por exemplo, checar status de pedido, solicitar o cancelamento de um pedido, ou seja, vários procedimentos que até então eram feitos por humanos podem ser feitos por meio de chatbots alimentados por IA generativa, tá? Um outro recurso muito interessante é a geração de conteúdo. Então, muitas empresas ainda utilizam e-mails para se relacionar com seus clientes e não necessariamente precisa de alguém para poder ler e tratar esse e-mail. Então, com IA generativa também é possível atender mensagens de e-mail, dando respostas para os clientes de acordo com o conteúdo daquele e-mail. E uma terceira funcionalidade muito interessante é a análise de sentimento, tá? Que pode ser feito tanto por meio de voz, ou seja, à medida que o cliente vai conversando com o analista, o sistema vai ouvindo, entre aspas, aquele áudio, né? Ele pega aquele áudio como voz, transcreve em texto e faz a análise do sentimento. Se o cliente está com raiva, se ele está com medo, se ele está... Enfim. E com base nessas informações, o próprio sistema já pode sugerir algumas ações para quem está atendendo, ou até mesmo, dependendo do tipo de sentimento que foi, no caso, apurado, enviar um alerta para o gestor daquela operação. Imagine que um cliente ligou pela terceira, pela quarta vez para reclamar, o atendente está também nervoso, chegou num ponto do atendimento que é crítico, então o gestor pode assumir aquele atendimento para que o cliente tenha o seu problema, no caso, resolvido, tá? Essas são algumas opções para atendimento, para uso de IA generativa no setor de call center. E o mais interessante é que, segundo Gartner, os gastos globais com contact center e inteligência artificial vão somar 18
1,6 bilhões de dólares. Então, é um aumento considerável, tá? Aliás, isso foi o gasto no ano passado e pode chegar até 2027 em 38,9 bilhões de dólares. Então, percebam que não é algo que as empresas estão ignorando, pelo contrário, elas estão considerando, sim, utilizar IA generativa nos seus processos de atendimento. Eu gosto de uma frase que eu ouvi há muitos anos, cerca de 10, 12 anos, de um grande gestor que ele disse assim: o cliente não é a melhor coisa que a gente tem, o cliente é a única coisa que a gente tem. Então, toda empresa que tiver essa visão, né, de que o cliente é a única coisa que ela tem, vai olhar para a tecnologia, processos e pessoas de uma forma diferente. Por exemplo, eu trouxe aqui alguns casos de empresas que já estão usando IA generativa. Um exemplo disso é a Apple, né? Então, a Apple já tem uma IA generativa, não está disponível no Brasil ainda. O nome da solução que a Apple criou é Ask. Então, qualquer pessoa que tenha dúvidas de produtos Apple podem fazer contato com essa ferramenta e provavelmente ela consegue resolver boa parte dos seus problemas, tá? É, a solução Copilot da Microsoft também está disponível já e já tem alguns dados mostrando qual é a percepção dos usuários em relação ao uso dessa ferramenta. Num estudo, por exemplo, com 6.500 agentes que usaram a ferramenta da Microsoft, 12% tiveram uma redução do tempo gasto na resolução de um caso. Então, a solução, ela provavelmente foi sugerindo para esse atendente alternativas, respostas para que ele desse para esse cliente. 10% dos casos que normalmente exigem colaboração com colegas foram resolvidos de forma independente quando eles tiveram acesso ao Copilot, o que significa que menos clientes tiveram que ser colocados em fila de espera. Essa é uma dor muito comum para quem precisa falar com alguma empresa via telefone. Você fica um tempo esperando para ser atendido. Quando você é atendido, a pessoa que atende fala: só um momentinho, por gentileza. Porque ele provavelmente não tem autonomia ou ele não tem conhecimento daquela demanda que foi passada para ele. Então, ele coloca você em espera e conversa com alguém para poder resolver aquele problema. E aí, tem casos onde a ligação acaba caindo, você tem que ligar de novo, enfim, né? Provavelmente, boa parte de vocês já tiveram uma experiência nesse sentido. Tem mais um indicador legal aqui. 75% dos entrevistados concordam que a IA seria útil para encontrar as informações que precisam. E 70% concordaram que a IA seria útil nesse aspecto, né, de encaminhar problemas de forma inteligente para os agentes apropriados. Então, num setor de atendimento, você tem diversas células, né, e geralmente, dependendo do tamanho da operação, cada célula ela responde por um tipo de negócio ou por um tipo de demanda, e com a IA é possível fazer esse encaminhamento para a área adequada para que você tenha ali tem um indicador de consent chamado First Call Resolution, né? Ou seja, a solução feita na primeira chamada. Detectar tendências nas interações entre agentes e clientes, então 68% concordaram que a IA pode ajudar nesse aspecto, e criar um primeiro rascunho de documentos. 68% também concordaram que a IA seria muito útil nesse processo. Um caso aqui do Brasil, né, PicPay aposta em IA no atendimento a cliente para ganhar mercado. Né? Essa informação foi publicada recentemente. E, por último, pesquisadores têm estudado como a IA pode ser usada para ajudar funcionários a gerar roteiros inovadores e experimentar emoções positivas no trabalho. Então, são várias aplicações, não só no setor de atendimento, obviamente, tá? Mas a IA, quando ela é bem implementada, né, seguindo aquele tripé de pessoas, processos e tecnologia, ela pode sim trazer benefícios para a empresa, e não somente como redução de custo, mas como alavancagem de receita e satisfação do cliente. Marcela, pode colocar a enquete sobre Contact Center, por gentileza? Uhum. Ok, vamos iniciar aqui. Ok, vou encerrar a enquete. Ok. Compartilhar os resultados.
48% sim, definitivamente, 48% talvez, dependendo da implementação, e 4% não, acho que não faria diferença. Olha, então tivemos um empate, né? Isso. 48% acha que sim, né? Faria grande diferença, 48% acham que talvez, né? E eu acredito que os que votaram talvez estejam, estejam pensando naquela situação, né? Putz, é uma boa tecnologia, faz sentido, mas depende de quem vai pilotar, depende de quem vai conduzir, né? Então, como muito bem apresentou o Tiago, né? A questão de fundamentos de IA, a questão também de segurança de IA, tudo isso tem que ser levado em consideração para que a experiência do cliente, né, e a percepção de que essa tecnologia de fato vai ajudá-lo, né? É, uma outra é, uma outra informação que eu gosto de passar para potenciais clientes que pedem para fazer esse tipo de implementação é, em hipótese alguma, deixar para o cliente um único canal de atendimento. Então, tem empresas que gastam lá milhares de reais numa solução de IA, e aí eles demitem boa parte da central de atendimento e o cliente não tem mais a opção de falar com um humano. Ou se ele tem a opção, ele tem que esperar muito mais do que esperava anteriormente, né? Então, essa questão de deixar para o cliente a opção de ele conversar com uma IA, né? Desde que ele saiba, obviamente, que é uma IA, ou melhor, que é um chatbot, e também deixar para o cliente a opção de, quando ele precisar ou quiser falar com um atendente humano, eu acho que essa é a melhor alternativa. Pode ser que no primeiro momento, economicamente, fique pesado, mas no médio e longo prazo, os clientes vão migrando para a IA à medida que ela comprovadamente é mais assertiva e mais eficaz na resolução de problemas. Então, muito mais do que ou melhor, muito mais do que a empresa forçar o cliente a se comunicar única e exclusivamente através de chat com IA, deixar para o cliente também a opção de ele se relacionar com um atendente, com uma pessoa, né, para que o próprio cliente migre de canal de acordo com a sua demanda, disponibilidade e assim por diante, tá? Como já foi anunciado, daqui a pouco eu vou fazer uma apresentação de um diálogo, né, via WhatsApp, com o chatbot, utilizando IA generativa, para vocês terem uma ideia, né, das possibilidades. É um diálogo simples, mas só para vocês terem uma ideia de como que a IA se comporta de acordo com a interação. Renato, está contigo. Legal, Ismael. Aí, assim, o que eu fico pensando, né? Até pela resposta do pessoal, acho que as experiências, às vezes, com os chatbots, elas não são tão positivas nas resoluções de problema, mas eu entendo, até pelo que você trouxe, que hoje a gente não tem essa IA generativa necessariamente por trás dos chatbots que nos atendem hoje, né? É um pouco até Exatamente. do que o Thiago trouxe lá no começo, lá, né? Tinha que ser tudo Exato. programado lá, um tempão, mas tudo muito ainda naqueles algoritmos tradicionais, né? Então, pela perspectiva de quem está sendo atendido, eu entendo que quando a gente entra com com as soluções de IA generativa, a gente tende a trazer até mais satisfação por um atendimento mais efetivo de chatbots, comparado com o que a gente percebe hoje, né? Essa é a percepção que eu fico aí do que você trouxe, né? Na verdade, Renato, se me permite só Por favor. uma breve observação, quando a gente fala de tecnologia, temos que ter muito cuidado, sobretudo quando é tecnologia voltada para atendimento. O Brasil, infelizmente, as empresas acabaram usando de forma inadequada um recurso chamado Unidade de Resposta Audível, URA, que é aquele recurso quando você liga para uma empresa e fala assim, tecle 1 para isso, informa teu CPF. Então, as empresas não tinham as integrações adequadas, não tinham mapeado todos os processos e o cliente passava raiva. Então, provavelmente, todo mundo passa raiva quando liga e o primeiro alô é de uma máquina, né? Mas não precisava ser assim, se fosse feito de forma adequada, porque em outros países a resolução na URA é muito maior do que quando vai para o humano. No Brasil que não funcionou. E a gente, se não tomar cuidado, pode fazer a mesma coisa com o IA. Ou seja, Legal. quando eu dou para o cliente como única forma de contato chatbot com IA, e isso não está devidamente mapeado, os clientes vão pegando gastura, raiva daquele tipo de interação. E aí vai ficar assente para todos que isso não funciona. Não é que não funciona, não foi devidamente implementado. Né? Então, Legal. é por isso que tem que ter muito cuidado nessa hora de já ir
forçando os clientes a usarem uma Legal. tecnologia que talvez nem eles entendem. Não, bacana, até porque quem está aqui ouvindo, às vezes pode estar pensando assim, poxa, às vezes eu tenho muito contato com o cliente na minha empresa, no meu escritório, pô, pode ser uma solução legal, né? E aí voltando para o que você trouxe lá antes, né? Olhar para o tripé, pessoas, processo e depois a tecnologia para que a gente faça, né, adequadamente essa introdução da nova tecnologia ou das novas ferramentas, né? Bem bacana. Tiago, chamar você para compartilhar aí alguns outros exemplos aí de aplicação de IA generativa que a gente tem aí também fora do contact center aí. Beleza, beleza. Bem interessante esse exemplo do contact center, acho que está no dia a dia de muitas pessoas, né? Então, outros exemplos, bem contextualizados na Bosch. Então, um pouco de contexto, aqui dentro da Bosch eu trabalho na parte de digitalização. Então, está bem focado em soluções internas, então em soluções para auxiliar a Bosch como um todo, utilizar a inteligência artificial como um todo. E aí aqui, antes de falar mais concretamente dos exemplos, eu até coloquei aqui para a gente reforçar a ideia de que a IA generativa ela é um facilitador, né? Então, está indo bem de acordo com aquilo que o Ismael falou sobre os exemplos e não abandonar o ser humano, né? Ter as pessoas auxiliando no call center é importante. Então, a IA generativa ela é um facilitador, ela não, tá ali, não pode ser visualizada como um substituto, porque em muitos momentos ela vai errar, não vai saber o que dar resposta. E nessa linha, a IA generativa, ela pode atuar em vários segmentos, e aí está um pouco relacionado também com os processos, bem específico nos processos. Então, hoje atualmente, em especial, a gente está muito focado em, vamos usar IA generativa para resolver meu problema. A gente nem sabe muito bem o que é o problema, mas vamos usar IA generativa. Então, antes da gente pensar na aplicação em si, a gente tem que dar um passo atrás, coletar ideias, analisar os possíveis casos de uso, identificar quais soluções causam mais impacto, porque às vezes a gente pode querer desenvolver uma solução que é generativa, que vai afetar uma pessoa numa tarefa bem específica, que consome 1%, 2% do tempo dele, então a gente tem que analisar se ver se realmente essa solução ela vai causar um impacto para a organização, para os clientes, verificar essa viabilidade técnica, verificar se realmente faz sentido usar IA generativa, se uma outra estratégia já não pode resolver o problema, se eventualmente nem não utilizar IA a gente já consegue encontrar uma solução do problema. E também a gente tem extremamente importante a gente verificar as questões legais, né? Verificar se pode causar danos, verificar se pode ter vazamento de dados. Então, a Bosch ela trabalha com tecnologia para a vida, então é bem importante a gente tomar esse tipo de cuidado quando a gente está desenvolvendo soluções. E a forma das aplicações hoje elas permitem que a gente faça iterações rápidas. E por que isso é importante? Imagina num call center. Se a gente está fazendo o teste do call center internamente, a gente consegue fazer uma primeira versão da solução, testar com alguns clientes internos, ver se está funcionando mais ou menos como a gente espera. A gente consegue ir validando, iterando o nosso chatbot para que ele apresente mais rápido os resultados que a gente espera. Então, os 6 ou 8 meses que a gente tinha para os modelos clássicos de IA, a gente consegue, para testar os modelos clássicos de IA de chatbot, agora a gente consegue fazer em dias ou eventualmente semanas. E isso é um exemplo bem concreto, a gente está desenvolvendo uma solução interna, e ontem a gente teve uma reunião com o cliente, com o chatbot, e a gente mostrou a solução, ele tornou a visão mais palpável, e ele falou para nós, bem interessante, porém, o meu problema é melhor que eu veja os resultados de forma tabular. Aí meio que falou, ok, legal, tabular, não precisa ser IA generativa, a gente resolveu o problema muito rápido, sem precisar desenvolver uma coisa muito complexa com IA generativa em poucas interações. Então, quando a gente fala em aplicações, aí o Ismael explicou muito bem a questão de chatbots, mas em geral a gente também tem 3 áreas, aqui de novo, né? Escrita, que é muito utilizado para a ferramenta de brainstorming. Eu imagino que muitos de vocês já usam, quem não usa, eu recomendo fortemente usar essas ferramentas para brainstorming, para marketing, para desenvolvimento de produto, para ter ideias sobre como conduzir o desenvolvimento das soluções. O próprio RH também tem aplicações nesse sentido de gerar ideias. Para tradução de textos, então, a Bosch é uma empresa multinacional, ela tem documentação em vários idiomas, é muito bom tu usar esse tipo de ferramenta para traduzir para o alemão, para o inglês, para o japonês. E quando a gente está falando em escrita também é importante reforçar aqui o contexto. Então,
tem uma das estratégias para construir, quando a gente trabalha com o ChatGPT, a gente escreve um prompt, meio que diz o que a gente quer escrever. Quanto melhor for a qualidade da nossa descrição, do contexto que a gente dá também para a ferramenta que está sendo construída, vai ser melhor o conteúdo gerado. Leitura, revisão. Então, imagine a seguinte situação, a gente está querendo apresentar essa solução com os padrões da Bosch. É bem legal utilizar essas ferramentas para verificar se a minha fala aqui, por exemplo, ela está adequada com os padrões da Bosch, com o que a Bosch espera que um colaborador apresente das suas soluções. Gerar resumos, que é o que a gente vai gerar hoje. No final, aqui a gente vai ter o resumo da palestra com os tópicos mais importantes. Então, é um outro exemplo de aplicação de leitura. Análise de e-mails, que o Ismael já comentou, e monitoramento da reputação. Aqui é legal diferenciar daquele exemplo que eu dei no início. No início, o meu exemplo foi qual é o sentimento que o meu cliente está tendo em relação ao meu produto? É positivo ou negativo? Aqui a gente pode fazer um monitoramento um pouco mais avançado. A gente consegue tentar classificar, identificar quando eles estão falando sobre o meu produto em si ou quando é, por exemplo, problema na entrega, que não necessariamente é responsabilidade minha, é mais do frete, que às vezes foi desorganizado. Então, são outras aplicações reais que a gente consegue ter com utilização de IA generativa bem focada para texto. E aí tem os exemplos do chat, né? Tem os chatbots especializados. Aqui a gente pode pensar, empresas grandes, normalmente elas têm desenvolvimento de aplicações específicas. Então a gente consegue ter chatbots específicos falando sobre, ensinando a utilizar as ferramentas que são desenvolvidas para uso interno. Então isso reduz bastante a necessidade de ter que buscar em infinitos manuais, infinitas descrições, está tudo ali. Você está usando a tua nova ferramenta, você tem uma dúvida, pergunta para o chatbot, ele já te ajuda a responder. E aí a gente pode ter o chatbot ajudando seres humanos, né? Então, eu acho que é um pouco no call center também vai nessa linha que algumas coisas o chatbot responde e algumas coisas eles são delegados para seres humanos para ajudar. Então, no exemplo, estou desenvolvendo aqui aplicações internas para minha empresa e teve uma pergunta que a documentação ainda não foi capaz de responder. Então, desenvolvi a minha aplicação, criei a documentação, mas a documentação, o usuário fez uma pergunta que a documentação não soube responder sobre a minha aplicação. A gente consegue colocar um ser humano lá para melhorar minha documentação sobre aquele item e ajudar a responder ao usuário sobre aquela dúvida da aplicação. Gosto de falar também um pouquinho sobre o que está vindo, saindo do forno agora e o que vem depois, tá? Então, a área de agentes está crescendo bastante, não sei se vocês já ouviram falar, mas agentes são entidades autônomas que fazem tarefas bem específicas. Então, hoje a gente já tem alguns modelos de IA generativa que são especialistas para domínios específicos. Por exemplo, para buscar conteúdos na web. Então, imagina a gente ter uma IA, né, um agente específico para buscar informações sobre vendas, sobre os nossos clientes na web. Como ele só sabe fazer isso, ele tem um conhecimento muito profundo disso. Então, ele consegue buscar as informações, organizar esse conhecimento e passar essa informação para um outro agente, por exemplo, um agente de vendas, que vai utilizar essa informação que o agente de buscas construiu para eventualmente interagir com o cliente, para fazer todo o processo de eventualmente até chegar a fazer o despacho do produto para o usuário. Eles vão se interagir entre eles para resolver as atividades que eles precisam, para resolver o problema que eles estão fazendo. Então, agentes com domínios, conhecimentos bem específicos e as generativas especialistas em diversas áreas. Aqui, esses dois exemplos eles são bem de software, né? Então, software ele é legal porque a gente consegue testar rápido. Eu comentei com vocês sobre o Hugging Face, depois recomendo que vocês deem uma olhada. Ele tem alguns modelos que você consegue baixar e treinar para a sua aplicação. E tem uma documentação muito boa, não precisa muitas vezes nem ser especialista em inteligência artificial, em desenvolvimento, só com conhecimento básico em programação já consegue treinar alguns modelos. Então, software, nessa ideia de democratização da IA, questões de software a gente consegue testar bem rapidamente, mas quando envolve hardware é um pouquinho mais complicado. A gente já tem algumas aplicações, eu vi recentemente um robozinho que ele tinha um chat GPT embutido e ele conseguia analisar o que tinha na frente dele e ver o que era relevante para a aplicação que ele estava fazendo. Esse tipo de aplicação envolve hardware, então ela é um pouquinho mais cara, mas que está ganhando espaço recentemente. E novas aplicações. Esse aqui é um item que eu peguei da OpenAI, né, criador do ChatGPT.
em que eles estão criando vídeos de até 1 minuto. Então, ele fez um prompt, fez uma descrição de um texto para gerar um vídeo. E aí aqui são 2 navios de pirata nadando ou dentro de uma xícara de café. E é legal ver por que isso é legal, por que isso é importante, por que isso tende a ter um futuro promissor aí para diferentes aplicações no futuro. Porque ele começa a entender mais ou menos como é que funciona a física. Né? Se vocês olharem aqui, ele mais ou menos entende a dinâmica da movimentação da xícara de café para movimentar os navios. Isso é bem legal. Então, eu acho que tem aplicações que vão poder surgir a partir disso. E um ponto bem interessante, um ponto legal até que eu fomento vocês a tentar pensar em aplicações que esse tipo de tecnologia vai possibilitar na área de vocês. Então, eu vejo algumas aplicações para a área de ambiente de realidade virtual, mas é legal vocês, né, como especialistas nas suas áreas, olharem e ver, tá, para que eu posso usar aqui que ainda não foi usado. É óbvio que essa assim como o ChatGPT escrito, é uma tecnologia em progresso, ou em desenvolvimento, e ela tem problemas. Por exemplo, aqui é para gerar lobos, e aqui ela está se atrapalhando com a questão da física. Né? Ela está gerando lobos, mas eles acabam se sobrepondo em alguns momentos. Então, é uma tecnologia legal, mas ela ainda está em evolução. Ainda vai levar alguns meses, talvez anos, para ser consolidada. E por que isso é importante? Então, porque tem muito potencial, tem muitas novas aplicações que a gente pode pensar a partir disso. E é legal a gente ter essas bases, desses possíveis caminhos para adequar para a nossa realidade. Porque não necessariamente a gente precisa de um especialista em IA, a gente precisa conseguir ver a IA generativa como um facilitador para as atividades que a gente executa, para ser um nosso copilot para as atividades do dia a dia. Passo de volta a palavra para o Renato. Bem legal os exemplos, Thiago. O realismo dos navios ali, né, dos barcos dentro do café é fantástico, né? E aí no outro exemplo, simplesmente se perde e começam a surgir os animaizinhos ali do nada, né? Mas como mostra o potencial nessa parte de edição de vídeos, de geração de imagens, de áudios, é fantástico. E até onde vocês trouxeram isso aí também, né? Que é um risco, né? Que hoje pode ser usado para criar coisas legais, mas ao mesmo tempo traz aí ameaças no sentido de proteção de imagem, de copyright, também de usar isso para golpes, né, por se passar por outras pessoas, é o equilíbrio de como que nós vamos usar essas tecnologias aí daqui para frente, no final das contas, né. Legal. E aí, falando já de exemplos práticos, né, Ismael, acho que está todo mundo curioso aí para Tá ver bom, como é que vai ser conversar aí com a nossa IA dentro tá do bom, WhatsApp. Convido legal, você aí a conduzir a gente nesse experimento bacana aí. legal. Só um adendo em relação ao que o Thiago acabou de dizer, né, que de fato a tecnologia ela permite muita coisa, porém se mal utilizada ela vai causar muitos problemas, né? Deepfake, dentre É, outras coisas. Lá no começo, quando comecei a falar, a gente fez uma enquete, né? Qual descoberta e invenção foi a mais impactante, né? E o pessoal falou que é o fogo, né? De fato, o fogo tem muitas vantagens, né? Porém, se mal utilizado também, ele pode causar tragédias, né? A gente sabe aí na história de tragédias envolvendo fogo, né? Desde o incêndio lá de Alexandria, São Francisco, dentre outros, né, eventos catastróficos envolvendo o fogo. E a IA também pode, se mal utilizada, né, se não houver uma correta orientação, ela pode causar muitos danos e, por vezes, alguns até mesmo irreparáveis, né? Então, só um alerta aí que é uma tecnologia para o bem, mas depende de quem a utiliza. bem Deixa eu colocado. compartilhar minha Não, isso tela aqui, aí. então. Mais uma vez, tá? Essa simulação ela não tem vínculo com a câmera. A gente usou a câmera só para ter como exemplo de interação. Deixa eu. Vocês estão vendo a minha tela, né? Tá aparecendo sim, Ismael. Sim. Ok. Então, eu dei um bom dia, né? Às 10 horas. E ela já me respondeu dizendo, já fez uma saudação, informou que se tiver alguma dúvida sobre a HK, ela estaria à disposição. Eu vou perguntar aqui, por exemplo, qual é o endereço da Câmara.
Então, ela vai demorar um pouquinho. Inclusive, esse ajuste, né, de tempo para ter retorno, a gente pode programar, porque para não ficar assim tão bate-pronto, né? Estou com cara assim Estão com cara de máquina. Mas já era para ter respondido. Vou fazer uma outra pergunta aqui enquanto isso. Só mais um pouco. Opa, deu uma mensagem de erro aqui, tá? Coisas que só acontecem online. Fazer Esse uma é outra ao pergunta. vivo, né, É Ismael? ao vivo? Tem Qual é a grade isso de aí. evento para março? A ideia é que seria várias perguntas relacionadas à Câmara que alguém pode fazer. E, obviamente, que tudo isso é parametrizado, tá? Gente, está dando um erro. Até onde funcionou. Hoje não sei por que está dando erro, tá? Mas a ideia é perguntas recorrentes e perguntas que, evidentemente, já estão disponíveis em algum lugar na Câmara, que pode ser num documento PDF, pode ser no site, pode ser num Word, PowerPoint, assim por diante, fossem respondidas de forma automática. E, inclusive, se a gente fazer uma pergunta, por exemplo, está vinculado a algum partido político? São perguntas enviesadas, né? Que é aquilo que o Tiago também comentou. A gente pode criar bloqueios para que a ferramenta não emita nenhum tipo de opinião partidária ou até mesmo que possa gerar problemas para a Câmara. E também naquela linha que o Tiago comentou, né? De dados sensíveis, né, informações sensíveis. Bom, infelizmente não deu certo, peço desculpas a vocês. Como eu falei, Não, é mas apenas um teste que a gente tinha feito, né? sim. Mas o que é importante, né? Falar aqui sobre a questão de usar a IA generativa nas conversações via chat, né? A ferramenta ela tem uma certa autonomia, tá? E essa autonomia, quem vai dizer para ela o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer, vai ser um curador, vai ser um gestor da ferramenta, né? Se deixar ela aberta, ela também vai trabalhar. E aí eu até aproveito aqui mais 2 minutinhos para citar alguns casos que alguns já devem saber, inclusive, envolvendo IA generativa. Um deles é de uma companhia aérea americana, onde um cliente tentou pedir um reembolso, tá? E remarcar a passagem aérea, e o chat GPT passou para ele algumas sugestões. Quando ele quis, de fato, pedir o reembolso, a companhia falou, não, isso não é assim que funciona. E ele tinha gravado todo o diálogo com o chat, e a empresa, na justiça, foi obrigada a fazer o reembolso porque ele tinha sido orientado de forma ainda que indevida pelo chat, ou seja, a justiça americana não quis, ela não teve o entendimento que a tecnologia errou. Para ela foi a empresa que errou, né? Temos um outro caso muito interessante de uma empresa que deixou o chatbot aberto e um usuário começou a gravar todas as interações e ele foi doutrinando a IA para falar mal da própria empresa, né? Então a empresa teve que suspender também o chat, né? Então é muito importante, né? Não basta implementar a tecnologia, porque ela pode sim estar enviesada se ela não for bem adequada. E pode dar problema, como aconteceu aqui também, tá? Então, Sem dúvida. é por isso que é importante ter sempre alguém de olho, né, no que está acontecendo, para que o cliente não tenha nenhum tipo de intercorrência. Nesse caso aqui é um teste, mas imagine que fosse um chat na página principal da empresa, que recebe milhares de views todos os dias, né? Então, o problema seria muito maior, com certeza. O cliente iria lá para o call center, né? Ia encher as linhas de telefone, ia causar muito transtorno. Parece que ela acordou, voltou aqui, tá? Se quiser, senão eu ia propor para a gente, Ismael, tem algumas perguntas aqui também para a gente falar, né? E aí até para quem está ouvindo aí, né, participando com a gente aí, mandem as perguntas no Q&A para a gente poder fazer aqui, né? Mas a gente tem algumas perguntas, mas se achar que dá para testar aí e continuar, Vamos manda uma testar de pergunta novo. aí para ela e vamos lá.
Exatamente. Vamos voltar de novo aqui. Perguntamos para ela e não para vocês. Exato. Mas pode ir para as perguntas enquanto isso. A gente deixa aqui aberta a tela e vamos para as Legal. perguntas. Show de bola. E aí é para vocês dois, gente. Eu convido vocês aí a quem se sentir mais vontade aí de responder, né? Mas a primeira pergunta assim que vem é qual que seriam as restrições assim para o uso da IA generativa, né? No final das contas, porque a gente falou muito de aplicações, tem os riscos envolvidos, tudo que a gente falou, mas hoje se a gente fosse falar assim, qual que seria a grande restrição, por exemplo, a usar uma IA generativa? O que traria aí, na opinião de vocês, aí o maior desafio a isso, né? Quer falar primeiro, Ismael, depois eu... Posso sim. Bom, eu já tem vários desafios, né? A gente, inclusive, quando a gente fala de uma tecnologia que infelizmente não está tão acessível, né? Por mais que sejam alguns centavos, são centavos de dólares, né? Então, a gente tem um custo da implementação, a gente tem um custo das transações, que dependendo do modelo de negócio da empresa, é um pacote de interação ou é um valor por interação, né? É, mas, aliás, e não só isso, né? Você tem que ter, dentro da sua estrutura da empresa, uma equipe que esteja muito por dentro da tecnologia e que, sobretudo, ela entenda do negócio, ou seja, o impacto que aquela tecnologia vai ter no negócio, tá? Pegar um caso aqui de um artigo que eu li há pouco tempo, né? Muitas empresas estão alardeando, depois que a gente implementou IA na empresa, a gente reduziu a quantidade de pessoas num departamento em X%. Só que eles ignoram que provavelmente tiveram que aumentar em Y% a quantidade de pessoas na área de tecnologia, né? Então, não existe segredo, né? Não basta dizer, nossa, a gente reduziu tantos por cento com essa área colocando IA. Tem que considerar todos os custos a mais que você vai ter para não somente implantar, como para você manter a tecnologia operando também. Legal. Concordo nessa linha. Eu vejo nessa linha também, né, de operar e manter. Acho que para mim, assim, uma visão um pouco mais técnica é a restrição da instabilidade, porque ela ainda é instável, né? Ela ainda não responde muito bem em vários aspectos, né? Ela ainda está suscetível a alucinar, a ter bias, a ter vieses. Então, esse eu acho que, do ponto de vista técnico, é um que eu vejo como uma restrição. E até, se a gente usa uma ferramenta tipo o ChatGPT, é a nuvem deles, né? São os recursos computacionais deles que eles gerenciam. Se tu vai trazer para a tua própria instituição, tem que pensar que esse tipo de modelo, ele é bem pesado, ele realmente precisa de bastante recurso computacional para rodar. Então, tem que pensar nessa infraestrutura local, como gerenciar essa informação. Então, O a recurso, gente, né? embora a Total. gente esteja... Exatamente. Então, tem uns aspectos tecnológicos aí que estão evoluindo aos poucos, mas ainda é uma limitação, uma restrição de recurso computacional. E é por Legal. isso que a NVIDIA, por exemplo, está ficando... Tá ficando tá crescendo... bem. Exatamente. Isso falando crescendo apenas de IA, bastante. né? Se for utilizar, por exemplo, se for integrar IA com o WhatsApp, por exemplo, e a empresa tiver uma tecnologia própria, que chamam de on-premise, eu ouvi dizer que a Meta ela vai cortar essa conexão, né? Ela exige que toda a infra seja em cloud, né? Esteja na nuvem. Então, tem que considerar, inclusive, isso também, né? Ou seja, eu vou Sim. implementar uma tecnologia na minha empresa, vou usar IA generativa, eu quero integrar com o WhatsApp, mas tem uma série aí de pré-requisitos técnicos, não só de negócio, para você colocar realmente essa tecnologia para funcionar. Legal. Ó, mais uma pergunta que veio aqui. Qual que é a opinião de vocês e eventuais práticas aí para a IA generativa tomar decisões no lugar das pessoas? Essa é uma pergunta interessante, né? A gente está gerando informação, mas e aí, tomada de decisão? Qual que é a opinião de vocês aí da IA tá fazendo isso? Eu acho que ela não pode tomar decisão, ela não pode tomar decisão, ela é um facilitador, né? No fim das contas, ela está ali para auxiliar,
Delegar a função, deixar ela tomar a decisão é bem perigoso. Tá? Tem exemplos da área jurídica lá que ele começa a gerar jurisprudência. Imagina tu gera a petição aqui para mim, ela inventa a jurisprudência, vai lá pro juiz, e aí, né, no fim das contas, é o nome da pessoa que tá, do advogado, eventualmente, que tá em jogo. Então, é um facilitador, ela não vai, no meu ponto de vista, ela não pode tomar decisões por cima. O Ismael, tô vendo que concorda também com... Eu concordo com o Thiago, sim. A IA, ela é ferramenta, né? Ou seja, a decisão, por um bom tempo ainda, ela vai ser uma tarefa humana, né? Claro, a IA, ela vai ajudar com que o homem tome decisões mais assertivas, tá? Mas ela não pode ter essa autonomia de tomar uma decisão com base em pressupostos, enfim, né? Acho que essa frase que você falou, ela é bem legal e resume bem também o que eu estou entendendo que vocês estão falando, né? Ela tem que ser uma ferramenta para acelerar o processo de decisão, para trazer clareza, informação, mas na última instância, o papel humano nessa decisão, até pegando o exemplo que você trouxe, por exemplo, ali da companhia aérea, né? A empresa teve que arcar com a responsabilidade por aquilo que ela trouxe, independente de ser da tecnologia ou não. Ela tem a responsabilidade para aquilo que ela está trazendo, né? Então, o Thiago também comentou ali da responsabilidade né, num documento jurídico. Então, a responsabilidade ainda do ser humano, né? Mas as ferramentas de IA generativas entrando para ajudar aí uma decisão mais assertiva, com mais informação, com mais conteúdo, né? Com mais rapidez. Teve um caso no setor jurídico, eu não me recordo se foi no Brasil, se foi no exterior, de uma causa, tá, que o advogado elaborou tudo utilizando o chat GPT. E aí a outra parte denunciou isso ao juiz, o juiz indeferiu, né? Então foi muito interessante assim, porque nem o juiz tinha percebido de pronto, mas a outra parte, atenta, né, comprovou para o juiz que aquela jurisprudência utilizada ela não existia, né? A ferramenta, o termo que o Thiago usou, ela alucinou, né? E ela criou uma jurisprudência que não existia. E então, foi para de cima. novo, exatamente. Aí o advogado provavelmente ele não leu adequadamente, né? Não se atentou para isso, acabou protocolando tal como veio, né? Ou seja, ele delegou a decisão para a máquina e não deu certo. Legal. Ó, mais uma pergunta bacana aqui, né? O pessoal já utilizando aí, trazendo exemplos de utilização do IA, né, generativa, principalmente para gerar conteúdo de marketing. E aí já tem na experiência ali que para dar certo você tem que saber o que pedir para IA, né? Como pedir. E aí a pergunta vem nesse sentido, assim, de como que a gente pode melhorar isso que está sendo pedido, como melhorar essa aplicação aí para ter o melhor resultado, assim, né? Pensando em perguntas certas, retorno certo, qual que é a experiência de vocês aí nisso daí para ter um melhor resultado ou mais assertivo, né? Perfeito, é um ponto muito legal. E até a internet já tem muitos lá, 46 prompts de como fazer perguntas para a área jurídica. Tá bem legal nesse sentido que, né, e é isso que eu acho legal, essa parte da democratização do acesso, porque não precisa ser especialista em inteligência artificial generativa para criar esses prompts, né? Então, em linhas gerais, assim, com certeza você sabe muito bem, muita coisa sobre o assunto que tu está querendo perguntar para o ChatGPT. Então, é legal tu sempre passar informações contextuais. Quanto mais detalhe, quanto mais rica for a tua descrição, melhor vai ser o resultado gerado. Eu, particularmente, gosto bastante de fazer as perguntas incrementais, né? Então, normalmente eu começo com uma pergunta um pouco mais ampla, e aí eu vou refinando a pergunta conforme a ferramenta vai gerando, e aí no final eu ainda peço para ele gerar um resumo para mim, para consolidar. Então, e aí um viés um pouquinho mais técnico, né? Como ele tem muito conhecimento envolvido, quando tu faz essas muitas perguntas, ele acaba conseguindo organizar no seu conhecimento interno, por assim dizer, o que é mais relevante para aquilo que tu está interagindo com ele. Então, ele vai analisando essa semântica. Eu concordo com isso que o Thiago disse, né? É bem bacana, eu também faço isso. Uma outra estratégia que eu uso é falar com a IA como se fosse uma criança, né? Não partir do pressuposto que ela
é o oráculo, né? Então, quanto mais detalhes, né, quanto mais contexto a gente passar para a IA, melhor são os resultados. Eu gosto de uma fala do Walter Longo, que ele disse assim, putz, quando eu vou numa aula falar sobre IA, eu digo assim, vocês têm à disposição de vocês um oráculo, uma série de informações, podem perguntar o que você quiser. E a primeira pergunta que fazem é, quando tal time vai ser campeão mundial? Então, assim, existe uma tecnologia fenomenal que permite fazer diversas coisas, mas infelizmente as pessoas ainda não sabem fazer perguntas. E ele também fala numa palestra que essa é uma incapacidade relacionada à falta do hábito de leitura. Porque se eu não tenho hábito de leitura, eu tenho pouco vocabulário. Tendo pouco vocabulário, eu não sou tão eficaz nas minhas perguntas. Então, hoje, a qualidade para qualquer profissional é, é a de fazer boas perguntas, porque a qualidade da resposta da IA está intrinsecamente ligada à qualidade das perguntas. Legal. Veio uma outra pergunta aqui, o pessoal usou a palavra devaneio, né? E aí vocês trouxeram também aí na fala de vocês que a IA, ela alucina, né, durante as respostas, durante o que seria isso? Vocês conseguem explorar um pouquinho mais o que é esse devaneio, essa alucinação que acontece com ela, o que é o fenômeno aí para a gente entender? Posso começar Thiago, se falando, então. quiser falar aí. Beleza, tranquilo. Então, esse desvaneio, essas alucinações, é ela não ter a resposta e ela criar uma resposta, né? Ela começar a inventar um conteúdo, né? E aí, tipo, isso acontece bastante, né? Até ali a pergunta ali tem essa questão, né, do que fazer quando ela alucinar, quando ela não saber responder, e aí, por ela ter a tendência de responder, o que ela faz, né? Então, se ela não tem a resposta, eu espero que ela responda, não sei responder isso aqui, né? E não que ela tente gerar um texto. E aí, às vezes, até no exemplo do chat ali que o Ismael colocou, eu tentei fazer ela alucinar, que é ela responder sem saber o que era a resposta e criar uma resposta que não faz sentido só para tentar responder para mim, né? O que a gente faz quando ela alucina? O que fazer para reduzir a alucinação? A ideia do RAG, que eu falei lá no início, no momento da apresentação, é uma boa estratégia para isso. Então, o que você faz? O que você pode fazer? Você tem um repositório de conhecimento sobre o assunto que você quer que a IA fale, que ela possa consultar, e aí você consegue criar algumas regras dizendo, olha, se você não encontrar a informação, volta àquele tópico anterior de criar dos prompts, né, de criar a descrição. Se você não conseguir criar a resposta com base nesse conhecimento que eu passei aqui para ti, você diz que você não sabe responder, alguma coisa desse tipo. Então, para reduzir, porque ainda precisa de alucinação, uma estratégia é essa de ter esse repositório de informações onde o teu modelo, o teu ChatGPT, vai consultar a informação para responder para o usuário. Outra estratégia é fazer aqueles ajustes finos em modelos que, se for um modelo interno, né, fazer esses ajustes finos e testar para garantir, né, que ela está realmente respondendo só aquilo que ela sabe. Mas é um pouco mais técnica. O RAG, assim, ele é bem mais fácil, tá bem uma tecnologia que está um pouco mais difundida hoje, está bem mais fácil de desenvolver soluções nesse sentido. Uma coisa também, né, Tiago, lembrar a todo mundo, né, sejam gentis com a IA, porque até para o ser humano é difícil dizer assim, eu não sei, né? Então, o devaneio não é uma característica, não é um recurso, digamos assim, exclusivo da IA, né? O próprio ser humano, quando ele é indagado sobre alguma questão e ele não sabe, alguns mentem, outros não respondem ou respondem mais ou menos, mas pouca gente tem a coragem de dizer assim, olha, me desculpe, eu não sei, né? Então, sejam gentis com a IA também. Legal, bacana a fala. E aí, acho que uma última pergunta que a gente tem aqui com relação a custos de infraestrutura para hospedar essas aplicações de IA, né? Pensando principalmente aí nas aplicações de nuvem, Oracle, Azure e tudo mais. A pergunta é se vocês conhecem, né, um pouco desse valor, se faz sentido, se é justo aquilo que é praticado pela empresa, e talvez mais importante se isso
tende a, por exemplo, diminuir com a popularização, com o aumento de uso, se isso tende a cair, ou se pelo contrário, por estar usando muito, isso eventualmente vai acabar, na verdade, ficando até mais escasso e um pouco mais claro, né? Não sei, Thiago, se você puder trazer a tua perspectiva nisso daí? Sim, a resposta é um grande depende, né? Porque depende muito de muitos fatores, né? Então, Sei. se, por exemplo, está usando o ChatGPT ou a ferramenta da Google, vai depender, é o que eles quiserem cobrar, então depende muito da estratégia deles. Mas se por outro lado você tem o seu modelo da LLM, de linguagem natural, seu modelo de IA generativa, você consegue controlar um pouco esses custos com base no que a AWS cobra, ou a Azure cobra para esse tipo de infraestrutura. É um custo de infraestrutura, não de tecnologia. E aí nessa linha também, aqui eu vou ter que entrar um pouquinho num aspecto um pouco mais técnico, tá? Mas a gente tem vários modelos já de IA generativa, né? A gente tem vários modelos no sentido de, a gente pode ter modelo com, sei lá, 7 bilhões de parâmetros e modelos com 200 milhões de parâmetros. Um modelo que tem 7 bilhões de parâmetros, ele vai exigir muito mais processamento, muito mais custos. Um modelo de sei lá, 70 milhões de parâmetros vai exigir menos recursos. Então, depende muito do modelo que tu está usando. Se tu está usando um modelo muito complexo, vai sair caro, vai aumentar. Mas como a gente está numa vertente em que a gente está conseguindo criar modelos de LLMs, né, e a generativa mais específicos, aí aqui uma hipótese minha é que se a gente conseguir modelar o nosso problema em uma LLM menorzinha, de alguns milhões de parâmetros, eu imagino, e aqui é bem suposição minha, que isso vai ficar mais barato para nós. Assim. Então, mas é uma hipótese, né? Nesse mundo de IA generativa tá bem difícil acertar assim, o caminho. Né? Tem muita evolução. Legal. Eu Legal, queria pessoal. aproveitar, o Vai lá, Renato, e Daniel, fazer uma por pergunta favor. para os dois aí, que é o seguinte: sempre os nossos participantes do webinar, ou mesmo seminários e presencial, a gente sempre tem uma mescla. Cada participante é uma empresa, representa uma empresa, é diretor, é o dono, é o funcionário de uma empresa, mas ele também é uma pessoa física, ele é um profissional, preocupado também com o futuro dele, com a evolução profissional dele, né? Aqui a gente deu vários exemplos de como a empresa pode utilizar em várias áreas, como criar, como utilizar a ferramenta, etc., né? Eu queria que vocês dois falassem um pouquinho, talvez começando com o Ismael e depois o Tiago, o seguinte: o que que vocês recomendam para as pessoas que estão nos assistindo, pessoa física, profissional, executivo? O que que vocês recomendam ele fazer? Porque nós estamos no início de uma grande inovação. E sempre tem o risco que alguém não embarca rápido e fica para trás, né? E a hora que percebe, fica até difícil de entrar, né? Então, o que que vocês recomendariam para as pessoas físicas, pessoas que estão nos ouvindo, profissionais executivos, como conduzir, o que fazer, como aprender, como começar a utilizar a IA generativa? Quer começar, Ismael? É um tema muito novo ainda e não existem tantas formações no mercado disponíveis. Né? Existem alguns MBAs, inclusive, com foco em IA para negócios, tá? Porque via de regra é assim, eu tenho que ter o recurso e aquele recurso tem que redundar em algum benefício para a empresa que vai gerar receita. Né? Então, eu vejo mais nesse sentido. Em termos de ferramentas, todas são muito boas. Teve um slide que o Thiago mostrou ali de uma imagem e ele colocou embaixo que foi gerada pelo Gemini Pro, né? Aquele Pro faz toda a diferença, que o Pro é a versão paga, né? Assim como o Copilot, que está disponível no Windows 11, existe a versão Pro, que também é a versão paga. O ChatGPT, para nós, né, ou para a maioria, tem a versão 3.5, que ela é gratuita, e tem a versão 4, que é paga, né? Então, claro, a versão paga você consegue ter mais resultados com os mesmos inputs. Né? Então depende muito da finalidade daquela, daquela ferramenta. Né? Se eu sou da área de marketing, talvez eu precise de uma ferramenta para gerar imagens. Se eu sou um jornalista, eu preciso de uma ferramenta para revisar o meu conteúdo, talvez o ChatGPT funciona. Para mim, às vezes, eu preciso usar duas ferramentas, juntar o output, né, ou o que ambas geraram para gerar um único documento. Então,
Já assinei algumas versões pagas também, já comparei com outras versões pagas. Então, depende muito do que a pessoa precisa para que ela possa ir para aquela ferramenta mais adequada. Na internet, já tem disponível sites que fazem comparação entre cada ferramenta, né? ChatGPT, Copilot, Gemini. Então, tem ali quais são os benefícios de cada uma e o preço também de cada uma, tá? Então, acho que é bem bacana fazer essa comparação. Ok. Tiago, como que é a sua visão sobre para as pessoas? Quer dizer, como as pessoas devem embarcar nessa nova tecnologia? O que que você recomenda? Perfeito, perfeito. Eu concordo com tudo que o Ismael falou. Inclusive, teve um ponto que ele falou que me fez lembrar de um site que é bem legal, recomendo dar uma olhada, que é There is an AI for that. Então, se vocês pesquisar lá, já tem sites que mostram, né, que tem uma inteligência artificial para resolver aquele problema. Então, bem legal olhar esses tipos de sites para identificar, né? Tipo, eu tenho o meu problema aqui, quero resolver, vou ver se já tem uma IA que já faz isso. Então, acho um tópico bem legal. E eu, Thiago, como pessoa física, eu utilizo diferentes estratégias já de IA generativa. Eu uso o Copilot, eu tenho a versão paga. Eu utilizo muito o ChatGPT, então eu tenho esse viés mais técnico. Então, eu normalmente falo para o ChatGPT me ajudar a reescrever a minha fala de uma forma mais estilo de vendedor, ou, né, explicar melhor as minhas ideias. Então, eu acho que é bem legal nesse sentido, né? Eventualmente ver nossos pontos fracos e ver se tem alguma IA que ajuda a gente a desenvolver esses pontos que a gente está melhorando. Legal. Mais um detalhe, mais uma observação, Daniel. Essa apresentação que eu mostrei para vocês, ela foi gerada com IA, né? Quando digo assim, não apenas o conteúdo, obviamente, aliás, não o conteúdo, mas sim o layout, né? Então, existem soluções hoje com IA que você coloca o conteúdo e, com base no conteúdo, ele sugere o layout para aquela apresentação. Então, para quem não é da área gráfica, por exemplo, não é um designer, por exemplo, é muito útil, né? Porque com base no conteúdo ele gera um layout, ele sugere imagens para aquela apresentação. Então, isso é um recurso muito bom, isso é feito em questões de segundos, essa que é a questão mais interessante, né? E tem muitas opções grátis também, né? Então, para fins de teste, funciona. Aí, se você quiser avançar um pouco mais, aí tem a versão Pro, que tem um valor de assinatura, que geralmente é um valor mensal recorrente, não raramente ele é em dólar, tá? Porque, de novo, não existe hoje nenhuma empresa brasileira, né, que encabeça aí essa questão de IA. Todas as empresas são empresas fora do país, então o preço, infelizmente, por enquanto, é em dólar. Ok, obrigado. Obrigado, Tiago. Renato, bola com Legal. você de volta aí. Legal, gente. Então, acho que estamos chegando aí no final do nosso evento de hoje, aí desse nosso webinar. Queria agradecer aí todo mundo que participou aí, ficou com a gente aí até o final para ouvir esse webinar. Agradecer aí um agradecimento especial aos nossos palestrantes, o Tiago e o Ismael, pelo excelente conteúdo, pelas discussões e por tudo que foi apresentado aqui. Acho que a gente conseguiu cobrir bem aí o nosso objetivo, né, de entender mais a fundo aí o que é essa IA generativa, né, o que ela trouxe de novo para a gente, pensar um pouquinho como que a gente pode talvez começar a aplicar ela, entender exemplos, né, tanto na vida mais profissional aí no contexto de empresa, quanto no contexto do profissional, como o próprio Daniel trouxe agora no final ali a pergunta da reflexão, né? Não é a solução que vai resolver todos os nossos problemas, mas com certeza é uma excelente, ou são excelentes ferramentas e formas aí da gente avançar e ganhar em velocidade, ganhar em assertividade, e aí a gente, né, caminhar um pouco mais rápido. Então, agradecimento para todo mundo, e aí eu vou passar a palavra aí para o Augusto, para ele fazer o encerramento oficial do nosso evento aí. Perfeito, Renato. Obrigado. Daniel, você quer fazer alguma consideração final? Quero sim, gostaria de fazer uma ou Opa, duas por favor, Daniel. observações. Não, tem problema, imagina. Primeiro, agradecimento imenso ao Tiago, Ismael, foi muito bom trazer. É um desafio porque existem N formas de tratar isso daí, de trazer, e a gente tem realmente uma audiência que também é bastante heterogênea. Então, acho que a gente cobriu bem isso daí. Agradecimento a vocês dois. E lembrando a todos que nós temos uma segunda rodada, provavelmente no segundo semestre, também sobre
inteligência artificial generativa. Então, a gente vai voltar a tratar esse tema. Com certeza, em 6 meses vai ter muita novidade, como sempre tem. Eu queria assim, salientar para todo mundo que eu estou muito convencido que nós estamos no início de uma enorme revolução. Não é só uma ferramenta, é uma revolução muito grande. E a gente incentiva a todos a embarcarem o mais rápido possível. Começar a usar o que tem disponível, que é o ChatGPT, o Copilot, ou a ferramenta do Google, e usando e conhecendo como apoio, e porque eu acho que nós vamos ter todo mês assim grandes novidades acontecendo. Renato, obrigado aí pela moderação, foi muito boa. Não é fácil a gente administrar tempo e trazer as perguntas. Obrigado aí. E Augusto, então fica com você a palavra final aí e obrigado a você também pela realização aí do evento, tá? E é claro, muito obrigado a todos os participantes. Espero ver a todos de novo numa próxima rodada. E eu gostaria que todos nos enviassem sugestões ou comentários do que vocês gostariam de ver sendo tratado, que tipo de tema. Saber se esse tema foi muito aprofundado, ou se foi muito geral, se é melhor tratar esse tema mais específico ou realmente continuar tratando geral. Então, o input de todo o pessoal que está nos assistindo é essencial para que a gente entregue aquilo que o pessoal quer ver, né, Augusto? Tá? Então, Perfeito, muito isso. obrigado a vocês todos. Augusto, a palavra final é sua. Perfeito. Obrigado, Daniel. Em cima disso que você acaba de falar, a gente recebeu um input já da Mariluce, que disse que o evento foi maravilhoso. Obrigado, Mariluce, pelo prestígio, por ter gostado. E é isso mesmo que o Daniel falou. A gente aprecia muito receber dicas, a gente quer caminhar junto aí com os nossos associados para trazer temas realmente relevantes. Então, um grande muito obrigado a você, Daniel, a Renato, ao Tiago, ao Ismael. Esse evento foi excelente e acredito que me ajudou também e ajudou a Marcela. Marcela, que a propósito está aqui nos bastidores, eu faço um agradecimento a ela, a parceira aqui do dia a dia, que ajuda muito a gente a fazer esses eventos com o maior público. Enfim, então obrigado, Marcela. E por fim, eu vou reiterar os agradecimentos aos nossos patrocinadores da Câmara no ano de 2024, os primeiros patrocinadores masters, que são a Anderson Balão Advocacia, a Robert Bosch, o Grupo Servopa, a Lapinha e a Miara Schwartz Tomaszewski, advogados, e aos patrocinadores deste comitê técnico, que são Lixatronics, Ocaê e Trox. E, por fim, um agradecimento ao apoiador do evento, que foi a Intelecto. O apoio de vocês é fundamental e nos ajuda muito a realizar encontros como esses, tá bom? Então, ótimo dia a todos. Espero encontrá-los no próximo evento aqui da Arracá. E fiquem bem, cuidem-se. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Boa tarde. Tchau, obrigada a todos. Até uma próxima. Obrigado. Tchau, tchau.